A cada ano, a piscicultura vem se configurando em uma atividade cada vez mais profissional, exigindo planejamento, conhecimentos técnicos e mercadológicos. A piscicultura tradicional em tanques de terra vem se tornando mais intensificada, mas para sua expansão, faz-se necessário o uso de novas terras, com alto custo, tanto econômico quanto ambiental, e que podem conflitar com outras finalidades. Ao contrário de cultivos tradicionais, a produção de peixes em tanques-redes possibilita o aproveitamento de rios, represas, açudes e dos grandes reservatórios hidroelétricos espalhados em nosso país. Desta forma, as discussões apresentadas ao longo deste curso serão referentes ao modelo superintensivo de produção de tilápia em tanque-rede ou gaiolas de pequeno volume, tanto em água doce como salobra. Por que criar tilápias? Porque é a espécie que tem demonstrado maior viabilidade econômica graças, principalmente, ao conhecimento técnico disponível, tanto no campo da biologia quanto nas técnicas de manejo. Dentre as espécies exóticas brasileiras, a tilápia merece destaque e já responde por cerca de 38% da produção piscícola nacional. As primeiras informações sobre a tilápia, como espécie promissora para a aquicultura ocidental, surgiram no início da década de 50, com citações sobre a tilapicultura como um dos melhores negócios para piscicultores e uma nova fonte para obtenção de proteínas. Na década de 90, começaram a surgir e a ser disseminados trabalhos de pesquisa em manejo. As rações passaram a ser desenvolvidas especificamente para as espécies de peixes mais cultivadas. Os pesquisadores em nutrição animal e as fábricas de ração passaram a se preocupar com a qualidade e com a eficácia do produto na conversão em peso. As estruturas de beneficiamento implantadas fizeram com que o peixe cultivado ampliasse o seu raio de alcance no mercado, e as publicações especializadas contribuíram bastante para a disseminação de tecnologia e de conhecimento. Na década de 90, também houve uma maior compreensão, por parte dos poderes públicos, do potencial da atividade e a importância que ela teria nos anos seguintes dentro da pecuária mundial. Alguns especialistas em desenvolvimento econômico passaram a classificar a piscicultura como a grande revolução na pecuária mundial nas décadas seguintes. A tilápia, além disso, possui boas características organoléticas e nutricionais, tais como carne saborosa, baixo teor de gordura, 0,9 gramas por 100 gramas de carne, e de calorias, 172 quilocalorias por 100 gramas de carne, ausência de espinhas em forma de Y mioceptos, e rendimento de filé de aproximadamente 33% a 37%, ou seja, em torno de 3 kg de tilápia para 1 kg de filé, em exemplares com peso médio de 600 gramas, o que a potencializa como peixe para industrialização. Espécies cultivadas. Existem espalhadas pelo mundo cerca de 100 espécies de tilápias, sendo que no Brasil foram introduzidas aproximadamente 5 delas, tendo se tornado mais popular a tilápia do Nilo. Tilápia do Nilo. Esta variedade de peixes com coloração escura pode chegar a pesar até 5 kg. Outra variedade hoje muito comum é o que podemos chamar de um cruzamento industrial, ou seja, para obter melhores resultados em proporções comerciais, já se trabalham com peixes resultantes do cruzamento entre a tilápia nilótica e a tilápia tailandesa, sendo esta última uma espécie que apresenta excelente ganho de peso, que com o cruzamento, aumentou sua rusticidade. Linhagens de tilápias do Nilo. Existe hoje no mercado linhagens de tilápia do Nilo geneticamente melhoradas que visam aumentar a produtividade através da precocidade e de uma melhor conversão alimentar e ganho de peso, conservando a rusticidade da espécie, diferindo da linhagem de origem apenas em pequenos detalhes, como proporção da cabeça em relação ao corpo e a coloração do couro um pouco mais clara. Dentre estas linhagens estão a tilápia gift e a tilápia supreme. Tilápia vermelha ou Saint Pepper. A tilápia Saint Peters ou tilápia vermelha é originária de Israel. É um híbrido que se adapta bem e cresce melhor em águas salgadas e salinas que em água doce, e seus descendentes toleram salinidades que variam entre 1,7% e 3,6%. Além disso, essa linhagem, quando bem adaptada, possui um crescimento rápido, fácil manejo e boa aceitabilidade ao alimento artificial.
Há uma grande necessidade do cultivo de tilápias em água salgada e salobra em regiões onde a água doce é escassa. No entanto, são poucos trabalhos relacionados a este cultivo, quando comparados aos inúmeros estudos sobre essa espécie em água doce. Por que criar peixes em tanque-rede? O cultivo de peixes em tanques-redes ou gaiolas é um sistema de produção superintensivo, no qual os peixes são confinados em altas densidades, em estruturas dimensionadas para permitirem grande troca de água com ambiente onde estão implantadas. O sistema de cultivo de tilápia em tanques-rede exige do produtor cuidados com os locais de instalação, estudos preliminares, com a qualidade dos insumos, ração, alevinos e juvenis, e, principalmente, com o manejo do cultivo. Povoamento, alimentação, tratamento sanitário preventivo, dentre outros. Tanques-rede são estruturas flutuantes utilizados na criação de peixes, em rede ou tela revestida, com malhas de diferentes tamanhos e que podem ser confeccionados de diversos materiais, permitindo a passagem do fluxo de água e dos dejetos dos peixes. Deve ser elaborado com materiais leves e não cortantes para facilitar o manejo e apresentar resistência mecânica e à corrosão. Vantagens do cultivo em tanques-rede. Dentre as vantagens do cultivo de peixes em tanques-rede podemos citar: menor custo de implantação em comparação com sistemas de cultivo intensivo em viveiros escavados. Maior facilidade e rapidez na montagem da infraestrutura de produção. Maior facilidade e rapidez para expansão da capacidade de produção. Maior facilidade de controle e monitoramento do processo de cultivo. Maior facilidade e controle no processo de despesca. Maior proteção contra predadores naturais. Aproveitamento de ambientes de grandes lagos e barragens, dispensando desmatamento de áreas e movimentações de terras, evitando processos de erosão e assoreamento de rios e lagos. Estruturas para tanques-rede ou gaiola. As estruturas utilizadas para a armação de um tanque-rede são geralmente construídas usando tubos, perfis e barras metálicas, onde são presos os flutuadores e as malhas. Vale salientar que no caso dos tanques-rede, esta estrutura é superficial, com 2,0 x 2,0 metros de comprimento e altura de 30 a 50 centímetros, sendo a malha responsável pela forma do tanque abaixo da linha d'água. Já se tratando de gaiolas, a estrutura confere rigidez à malha bloqueando o movimento de sanfona da tela, ficando com dimensões de 2,0 x 2,0 x 1,20 a 1,8 metros de altura. Aberturas das malhas. A escolha do tipo de malha deve obedecer a certos critérios, dentre os quais podemos destacar: levantamento da ictiofauna e fauna do ambiente, capacidade de renovação de água, tamanho das aberturas, não provoque lesões nos peixes, não corrosível. Os materiais mais usados para a confecção das malhas podem ser flexíveis, fio de poliéster revestido de PVC, redes de nylon, ou rígidos, plástico, aço galvanizado revestido de PVC de alta aderência, aço inoxidável, etc. Aberturas das malhas. É importante salientar que o ambiente onde o tanque-rede ou gaiola vai ser posicionado vai determinar o tipo de material a ser utilizado na confecção da malha e o tamanho da mesma. Este sistema de cultivo geralmente serve de atrator de outras espécies em busca de alimento, atraindo desta forma espécies carnívoras que podem causar rompimento da malha ou, dependendo do tamanho da malha, 25 a 30 mm, podem causar lesões severas nos peixes em cultivo, ou entrar nas gaiolas na sua forma jovem, deixando os peixes em cultivo com elevado grau de estresse. A abertura da malha normalmente é de 4 ou 5 mm, no caso do tanques-rede berçários, ou alevinagem, e de 15 a 20 mm, para tanques-rede em fase de engorda. Comedouros. Estas estruturas têm como finalidade evitar o desperdício de ração, e foram projetadas para rações extrusadas, flutuantes. Além disso, desempenham também a função de cobertura dos tanque-rede,
evitando desta forma a fuga dos peixes em cultivo e a entrada de outros peixes no tanque-rede. A ração é colocada aos poucos no seu interior, sempre observando se está havendo consumo pelos peixes. Recomenda-se para tanques-rede, comedouros circulares posicionados no centro da gaiola com 1,0 a 1,30 metros de diâmetro e 0,70 metros de altura, variando o tamanho de acordo com as dimensões da gaiola e as densidades de cultivo pretendidas. O material para a confecção do comedouro deve ser resistente à corrosão e não causar ferimentos nos peixes. Recomenda-se o uso de telas de PVC ou nylon multifilamento, com malhas de 0,3 a 0,5 mm de abertura, usada com anéis para manter a estrutura aberta. Estas estruturas também passam por limpezas periódicas, retirando-se as algas acumuladas nas malhas e as fezes dos peixes retidas no seu interior. No caso de comedouros na fase de recria são usados anéis de alimentação com 1,3 metros de diâmetro, mangueiras, para ração em forma de pó. Flutuadores e sinalizadores. Flutuadores são estruturas responsáveis pela flutuação dos tanques-rede ou gaiolas, e podem ser feitos com tambores plásticos ou tubos de PVC tampados e devidamente selados. Os sinalizadores, tambores de PVC de 50 litros ou boias próprias para sinalização, são uma exigência da Marinha do Brasil para os cultivos em tanques-rede, devendo ser preferencialmente na cor amarela. São posicionadas no canal de navegação e no polígono de cultivo, a fim de se evitar acidentes com embarcações.